Novamente seja bem-vindo ao nosso canal Crescer na Fé. Convidamos você para mais este encontro sobre as Sagradas Escrituras, onde vamos estudando e tentando compreender o que cerca todo este contexto e como a Bíblia foi se formando. Isso para nos ajudar a conhecer melhor sua finalidade e, muito mais do que isso, o seu autor maior, na verdade, que é o próprio Deus, não é? Então convidamos você a ficar conosco, que você possa, inclusive, também compartilhar esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva e vamos juntos crescer na fé. Olá, amigos. Então, continuando aqui os nossos estudos sobre as Sagradas Escrituras, estamos falando ainda um pouco acerca das condições que estão envolvendo a criação ou a escrita das Sagradas Escrituras, não é? Para que a gente possa, conhecendo melhor, crer melhor e rezar melhor, não é? E ter um encontro com esse Deus que se revela pela sua palavra. Assim nós convidamos você, antes de mais nada, a rezarmos pedindo a graça de Deus para que o seu Santo Espírito nos auxilie, nos ajude e nos ilumine na hora que formos ler e rezar o texto sagrado e que abençoe também mais este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós queremos falar um pouco mais sobre o aspecto religioso. Estamos estudando ainda o que cerca esta terra da Bíblia, não é? E hoje nosso aceno vai para a região da Judéia importante. Já fizemos aqui no vídeo anterior um pouco essa diferenciação, não é, sobre essas regiões importantes. A Galileia, como dissemos, uma região importantíssima, porque lá nós teremos o grande período do ministério de Jesus. Mas a região da Judéia nos lança luz num ponto muito importante. Por quê? Porque ali está o Templo de Jerusalém. O templo reconstruído por Herodes. Essa é uma das suas grandes obras realizadas durante o seu reinado. Interessante analisarmos que Jerusalém se torna um local importante exatamente pelo seu conteúdo religioso. Jerusalém é uma cidade que não tem uma população muito grande, mas o que vai acontecer? Os seus 25 mil habitantes, comumente, eles serão, na verdade, essa quantidade de pessoa vai triplicar em determinadas ocasiões, principalmente nas ocasiões festivas. Faço aqui um aceno muito especial para a festa da Páscoa. Ou seja, neste momento, Jerusalém simplesmente se torna, como nós costumamos dizer nas aglomerações, né, um verdadeiro formigueiro, não é? Porque todos os judeus para lá acorrem, inclusive aqueles que vivem fora da Terra Santa, como nós costumamos chamar hoje, ou mas da Palestina na época de Jesus. E por que isso acontece? Porque ali se celebra todos os ritos importantes que vão dar exatamente essa dimensão do povo de Deus,
vai dar essa definição, essa característica do povo de Deus, que na verdade vai ser o povo que está também ligado diretamente às Sagradas Escrituras. E nós começamos relembrando aqui com você um texto do Evangelho de São João, no capítulo 1, lá no versículo 8. Aliás, se você quiser, inclusive, perceber como a religiosidade, o templo, ele era tão importante sob o ritmo das festas, o Evangelho de São João vai nos trazer várias vezes, não é? As várias festas que acontecem durante o ano do calendário do povo judeu, já naquela época. Páscoa, Pentecostes, não é? Festa das cabanas, da purificação, da dedicação do templo, porque o templo então foi profanado, depois Judas Macabeus recuperando, ele faz novamente a dedicação do templo num rito de purificação de toda a profanação pelo qual o templo passou. E agora nós estamos analisando tudo isso na época em que Jesus vai exercer o seu ministério. E em João capítulo 1, lá no versículo 8, é um trecho que vai nos falar um pouco daquilo que nós já conhecemos também, sobre a visita do anjo a Zacarias. E onde Zacarias está? Exatamente no templo, não é? E diz assim: ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Veja, esse simples versículo nos remete a realidades que às vezes nos escapa ao conhecimento. Primeiramente, Zacarias era o sacerdote daquele ano, por escolha, por sorte, como diz o texto, não é? Ele foi escolhido, coube então diante de Deus, como diz, no turno de sua classe. O sinédrio, que era exatamente o poder jurídico, religioso e até civil do povo de Israel naquela época, o grande responsável, era formado por 71 membros. Mas, além disso, eles eram também divididos em 24 classes sacerdotais, e por isso que nós vemos aqui dizer que segundo turno de sua classe, não é? Zacarias então pertencia a uma dessas classes e ele então exercia o ofício neste ano, não é? E aqui vai dizer que toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. É interessante percebermos que o templo ele era dividido em várias partes. Quando nós hoje falamos de templo, nós imaginamos um único local onde todo mundo se reúne e todos estão lá na mesma hora, exercendo cada um lá a sua participação, mas o Templo de Jerusalém ele tem muitas peculiaridades. Interessante de nós observarmos. E você vai perceber como esse contexto é importante para a gente entender alguns acontecimentos dentro das Sagradas Escrituras, não é? O templo reformado, então, por Herodes, ele tinha algumas partes importantes. Primeiro, a esplanada do templo, o pátio do templo, que era a parte mais ampla, a parte externa, onde é chamado o espaço dos pagãos, não é? Os pagãos também participavam, só que eles não entravam no templo. Aliás, existia, né? Creio que talvez até exista hoje alguns sinais indicativos no templo que fazem essa separação.
a ponto de, dependendo do limiar onde você está, por exemplo, o pagão não poderia entrar no templo, sob pena de morte, porque o templo é sagrado. Se você tiver a oportunidade de dar uma lida, por exemplo, no livro de Atos, você vai perceber um episódio muito interessante relacionado a isso. Quando Paulo está no templo também com um dos seus companheiros, não é? Vindo do helenismo, e eles acusam então Paulo de introduzir alguém dentro do templo. E a discussão é exatamente essa. Paulo vai dizer: eu não profanei o templo, eu fiquei só no pátio dos pagãos, não é? Então não existe profanação. Mas o interessante para percebermos é que a centralidade do culto era tão importante e isso era tão definido que Zacarias está num momento muito, mas muito especial, que raramente na vida de um sacerdote acontecia, até por conta da idade e da quantidade de sacerdote que existia e das classes que existiam. Por isso, dificilmente a maioria dos sacerdotes iriam oferecer o sacrifício durante a sua vida. Por isso que ele diz aqui que ele teve uma grande sorte de ter sido escolhido, sorteado naquele ano para oferecer o sacrifício. Mas, se pegarmos um texto também de Mateus, nós vamos ter algo interessante a respeito disso, não é? A respeito do Templo de Jerusalém, onde nós vamos perceber o que isso nos leva a entender acerca da importância do templo. Como já dissemos, nós temos ali a parte dos pagãos, portanto, é só ali que eles poderiam permanecer, não poderiam passar daquele local. E nós vamos ter também, dentro do templo, já no centro, na região central, o templo de Jerusalém dividido em duas partes. A parte, então, agora dos judeus, mais separado pelas mulheres, e depois a parte dos homens. Mesmo na parte dos homens, o que é que nós vamos ter? Nem todos poderiam ter acesso às mesmas divisões do templo. Como nós acabamos de ver, ali no santuário, na oferenda do sacrifício, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso daquele ano, nem a assembleia, por isso eles ficavam fora. Quando nós olhamos o texto de Mateus, lá no capítulo 21, nós vamos ter um episódio que vai nos demonstrar algo interessante a respeito disso, tendo Jesus também como um personagem central. Então, no capítulo 21, no versículo 12, nós temos a famosa cena dos vendilhões ou da expulsão dos vendedores do templo. E daqui a gente vai poder tirar também algumas conclusões interessantes para a nossa compreensão. Então, no capítulo 21, versículo 12, diz assim: Então, Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. O chefe dos sacerdotes, os escribas, vendo os prodígios que fizeram e as crianças que exclamavam no templo, ousando ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Estais ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim, nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparastes um louvor para ti. Ou seja, neste episódio que Jesus entra no templo, é bom que a gente tenha em mente algo interessante. Primeiro, ele evidentemente não está na parte mais íntima do templo,
porque ali era onde os animais eram então sacrificados pelos sumos sacerdotes. Aqueles que vendiam, eles teriam que vender fora do templo. Aí o que nós temos? Animais e também falam aqui de cambistas, não é? As mesas de moedas que Jesus então, ele também joga por terra. Interessante perceber que tudo isso fazia parte do cotidiano deste povo, mas de onde vem essa configuração? O templo é onde se oferecia o sacrifício. Se você olhar depois no Evangelho também de São Lucas, você vai perceber que ninguém poderia entrar no templo, digamos, de mãos vazias. Ele teria que oferecer alguma coisa. E Maria, quando vai ao templo oferecer, por conta de Jesus, ela oferece um par de rola e 2 pombinhos, que eram os animais, então, dos pobres, daqueles que não tinham condições. Mas os animais que eram usados no templo também não poderiam ser qualquer um. Por isso que nós podemos deduzir que na época de Jesus havia aqueles que também se dedicavam à criação de animais e até à criação de animais para o templo. Por quê? Porque para o sacrifício não basta você ter o animal, ele tem que obedecer todo um rito sagrado, tanto na hora do cuidado com ele, quanto na hora de você sacrificá-lo. Ele não pode ser sacrificado de qualquer maneira, existe uma regra, um ritual para que ele seja sacrificado, e também não basta ser um animal qualquer, ele precisa ter certas características. O grande exemplo disso que nós temos, você provavelmente já se deparou com esse texto, é o Cordeiro Pascal. Quando já lá no Êxodo, falando a respeito disso, algumas características esse cordeiro tem que ter. Ele tem que ser macho, de 1 ano, e ele não pode ter defeito nenhum. E ele vai ter que ser sacrificado na forma de cruz. Então veja, tudo isso fazia parte exatamente da vida que gravitava em torno do Templo de Jerusalém. E aliás, continua, não é? Até mesmo para os dias de hoje, os rituais também do sacrifício são observados pelos judeus. Então, na época de Jesus, não era de se espantar que os animais ali estavam. Por quê? Porque são aqueles os animais que seriam utilizados, então, nas oferendas e nos sacrifícios do Templo de Jerusalém, pelo sacerdote. E nós temos ali também, se você percebeu, e vai se lembrar desse episódio, a questão das moedas. Nós falaremos também a respeito disso nos próximos encontros, mas por que é que ali existiam bancas de moedas, ou os famosos cambistas? Assim como nós hoje temos o câmbio, ou seja, a troca de moeda, você pode trocar dólar por real e assim sucessivamente, porque dependendo da aplicação você vai ter que usar uma moeda ou outra. Algo semelhante acontecia também no Templo de Jerusalém. As ofertas que se faziam em dinheiro, e quando que nós percebemos isso? Na famosa parábola ou história de Jesus, quando ele está no templo e a oferta da viúva. O cofre está no templo e as pessoas lá depositam moedas. Mas por que então dos cambistas? Porque as moedas que circulavam também pertenciam ao Império Romano. A moeda romana não poderia ser ofertada no templo. Por isso, os cambistas faziam a troca da moeda romana por aquelas moedas que o povo de Deus poderia utilizar então no templo. Daí o câmbio, não é? O famoso câmbio, a troca de moedas. E um outro episódio que nos lembra também ligado a isso
é a questão do imposto. Quando os fariseus vão chegar para Jesus e perguntar: é lícito ou não pagar um imposto a César? Porque eles também tinham lá os seus contributos e impostos que eles pagavam também com relação ao templo. Mas no templo não se admitia moeda estrangeira. Portanto, quando Jesus é colocado diante desta situação, o que é que ele pede? Ele pede então uma moeda, e lhe dão uma moeda romana. E ele então pergunta: de quem é essa inscrição? Aliás, a inscrição de moedas romanas, quem fez também vai ser Filipe, não é? Governador lá depois da Galileia, que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, em que ele cunha moeda em homenagem ao imperador romano. E Jesus, então, ao pegar a moeda, pergunta: de quem é essa inscrição? E eles vão dizer: de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, tudo isso faz parte da cultura, do conhecimento, da sociedade onde Jesus vivia. Isso tudo vai ser depois trazido também para dentro das Sagradas Escrituras. E por isso que nós vamos perceber várias vezes esses embates com relação também a conceitos culturais, conceitos religiosos e conceitos também econômicos dentro das Sagradas Escrituras. E este conhecimento é que vai também nos dar uma ideia melhor por que a Bíblia muitas vezes vai tratar deste assunto. Afinal de contas, por que é que Jesus toma essa atitude e o que essas pessoas estão fazendo lá? Como dissemos, elas estão sob a orientação de um rito. Porém, o templo, que é casa de oração, deve ter cada vez mais uma reta intenção. E é exatamente isso que Jesus vai questionar destas pessoas. Vocês estão invertendo o valor ou a função do templo. Para finalizarmos aqui ainda a respeito do templo, é algo interessante de percebermos. Mesmo já dentro da parte mais restrita do templo, já passamos o pátio externo, já passamos a parte interna do templo reservada às mulheres, aí temos a parte reservada aos homens e depois temos a parte dos sacrifícios, que também é dividida em duas, onde fica o candelabro de 7 braços, onde fica também o altar do sacrifício, e nós temos num outro lado um lugar totalmente exclusivo, o chamado Santo dos Santos, onde estaria presente a Arca da Aliança. Lá somente o sacerdote do ano poderia entrar, que é o caso de Zacarias. Ninguém jamais poderia acessar. E esta parte ela era dividida ou separada das demais por uma cortina. E o que é interessante percebermos? Que quando Jesus morre na cruz, no Evangelho de São Mateus, nós vamos ter o relato nos dizendo que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ou seja, o sacrifício de Jesus rompe todas as barreiras. Agora nós temos um acesso direto ao coração de Deus. Não precisa ser mais o sumo sacerdote, não precisa mais ser alguém ligado ao poder do sinédrio, mas Deus é que se dá totalmente ao seu povo. Não existe mais separação. Mas tudo isso é interessante percebermos para ver o que Jesus está nos levando a viver, a novidade que ele vem nos trazer, superando inclusive coisas que até então para muitos poderia ser intransponível, mas para Jesus agora, através dele, nós temos um acesso
direto ao coração de Deus. Como o próprio Senhor vai nos dizer no Evangelho de São Mateus, aquele que é instruído no reino, ele tira do seu bom tesouro coisas novas e velhas, ou seja, ele sabe aproveitar de tudo aquilo que Deus vai nos revelando. E com isso nós podemos entender que essa velha tradição, que também tem coisas que nos ajudam a crescer e a crer, se junta à novidade que é Jesus de Nazaré. Por isso, a Bíblia não exclui o Antigo, ou chamado Primeiro Testamento, em detrimento do Novo, e nem vice-versa. Ou seja, ela recebe tudo isso e aí ela vai sendo traduzida segundo a inspiração de Deus, para então chegar para nós tal como nós temos hoje. Que você possa aprofundar um pouco mais ainda no conhecimento das Sagradas Escrituras e que isso lhe traga, acima de tudo, maior intimidade com esse Deus que se revela a cada um de nós. Até o próximo encontro.